Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, seja muito bem-vindo à nossa rádio Genipapo. Nós estamos com vários podcasts no tema do registro descritivo do observador para a análise e elaboração do relatório da pesquisa, né? O que eu preciso me atentar, o que eu preciso considerar? Nós falamos anteriormente sobre a questão dos sentidos, né? A observação e a descrição é muito dos sentidos, como esse exemplo que o professor deu, né? Do cego que fazia, né, uma descrição tão fiel do jogo como que se realmente estivesse vendo. Então a gente subentende que essa observação ela também exige muito dos nossos sentidos, né? E aí como é que a gente pode fazer essa passagem, né, do registro descritivo de quem observa para essa análise que eu vou colocar no meu relatório? Escuta isso aí, parente. Boa, é uma pergunta bem complexa. Primeiro que assim, a pesquisa ela começa com um problema, né? Toda pesquisa ela parte de um problema. Então assim, o que move a pesquisa é a dúvida, né? Então por isso que você vai pesquisar. Se você sabe, não tem por que você pesquisar, né? Já que você já sabe, então, né, você pesquisa aquilo que você quer saber. E a partir dessa dúvida, dessa pesquisa, quando você define o problema, você gera uma hipótese para esse problema. Então, qual é a hipótese para esse problema? Se eu tenho um problema, por exemplo, o médico ele faz muito isso, né? Ele identifica os problemas. Você vai lá, ele olha, tá com febre, tá com dor, tá 3 dias com diarreia. Ele vai pegando zika, ali os elementos. Isso. Ele vai pegando ali os elementos que né, a anamnese ali e vai falando, olha, ele tem tal. Pode ser que seja isso, pode ser que não também, né? Mas ele parte desse pressuposto e parte de uma fórmula. É tal remédio que você vai administrar para o seu paciente. Nas ciências humanas, a gente identifica um problema e a gente acaba partindo de uma perspectiva de qual seria a solução, de qual seria a hipótese para esse problema, né? Como que se dá isso? E assim, é bem interessante que isso também, ao longo do tempo, das narrativas e dos períodos, elas vão mudando e elas vão alternando. Por exemplo, quando a gente pensa a questão, por exemplo, da escravidão no Brasil, né? Vamos pegar aqui uma linha de raciocínio, de uma teoria da história da escravidão no Brasil. Por exemplo, você pega lá o texto do Fernando Henrique Cardoso, né? A tese do Fernando Henrique, que ele vai discutir a questão da escravidão na região sul do Brasil. Ele parte de uma perspectiva em que o negro, ele ao tempo dele, né? Uhum. Depois ele até revisa a tese, que o negro ele não podia assumir um protagonismo num contexto social e requerer, por exemplo, uma ideia de liberdade, porque aquilo era muito distante do imaginário. Aí quando, assim, isso Fernando Henrique escreve lá na década de 60, 70, entendeu? Então assim, tem um problema que ele quer entender a escravidão, né? O problema está no tempo presente, quer entender a escravidão, parte dos elementos das fontes, tem a descrição lá dos documentos, e ele fala, olha, você não pode falar de um desejo de liberdade se o sentido da liberdade não existe. Aí quando você pega, por exemplo, na década já de 80, o Sidney Chalhoub, que vai escrever Visões de Liberdade... Anota esse também aí. O Sidney Chalhoub, ele já trabalha assim, com uma outra perspectiva, porque ele pega processos crimes e começa a analisar que, às vezes, dentro das brechas da lei, por exemplo, o cativo, né, o negro, ele quebrava os elementos da ideia de dominação e buscava, por exemplo, ele pega um processo interessantíssimo, em que vem alguns cativos, já tinha um processo de proibição do tráfico negreiro no Brasil, havia uma restrição, mas o tráfico interno ainda era muito intenso. E aí você tem um declínio, por exemplo, lá da cana-de-açúcar no Nordeste, da indústria açucareira, e você tem agora um crescimento do café no Sudeste, né, no Oeste Paulista, né, tal. Tá maceta! É só quase 500 anos que ele tá pegando aí, gente. Aí você tem um tráfico interno muito grande. Pois bem, esses negros, eles tinham uma noção, uma ideia, que o Oeste Paulista era muito duro, era bruto mesmo, assim. E não se queria ir.
Então, o que eles observaram? Então, assim, teve um caso em que alguns negros, uns 10, no momento em que o vendedor de escravos, né, veio, eles deram um cacete no vendedor, né, no traficante, e ao invés de fugir, eles foram à polícia, se entregaram e falaram, nós batemos nele. Por quê? Porque eles identificaram que era melhor ficar preso no Rio de Janeiro do que pro Oeste Paulista. E aí ele fica claro no processo que eles fizeram algo a partir das brechas da lei. Então, assim, começa a discutir isso a partir de uma nova historiografia, por exemplo, da década de 80, né? A professora Célia também vai discutir isso na Onda Negra e Medo Branco, enfim. Aí são correntes historiográficas e que vai debater temas, né? E assim, os exemplos são longos aqui, então não vou ficar discutindo tantos exemplos, mas é isso, você tem uma descrição, você tem um problema, e você tem uma hipótese para esse problema, né? Se você sabe qual é o problema que você quer identificar, qual é o problema, você tenta identificar a hipótese desse problema, e aí se valida ou não. Isso precisa desembocar lá no relatório da pesquisa. No relatório da pesquisa, então você parte assim, olha, meu problema da minha pesquisa foi identificar isso, observei ao longo de... Daí você faz uma descrição da sua pesquisa, né? Eu fiz observação em campo, eu analisei jornais, enfim, fiz entrevistas. Aí as fontes, as ferramentas são inúmeras. E aí você tenta, já ao longo... Você fez a descrição da sua pesquisa, você, numa ideia de relatório, aí você tenta dar respostas para a sua hipótese. Né? Por que está acontecendo esse problema? Às vezes elas se validam, se consolidam, às vezes não. Às vezes ela abre campo para uma nova pesquisa. E você fala, olha, talvez não seja bem isso. É uma hipótese que vale a pena verificar numa nova pesquisa. E você anuncia uma nova pesquisa também, tranquilo. Relatório de pesquisa, Laura. Como é que eu faço agora? Já observei, já descrevi, anotei lá no meu diáriozinho de campo. Como é que eu vou fazer lá agora, lá no meu relatório? Tinete, esse assunto tá legal que só. Exatamente, né? A hora de textualizar o relatório, a gente nunca pode esquecer que a gente está tratando de uma peça que é um trabalho científico. Então ele requer um nível de formalidade linguística, ele requer uma estrutura que você tem, da mesma forma que um TCC, você tem os elementos que são pré-textuais, os elementos textuais, né? Onde você organiza esses dados da mesma forma que um trabalho, introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem que você vai utilizar sempre é a norma culta, o mais culta possível, né? Não esquecendo que isso vai ser apresentado para uma banca, as pessoas vão ler este trabalho. Então é a linguagem formal, mais clara, o mais denotativa possível. A gente falando aqui de descrição, a gente também precisa tomar cuidado para que o uso desses qualificadores, quando a gente for fazer a descrição do ambiente em que eles vão realizar o estágio, por exemplo, não resvale para o juízo de valor ou para uma questão muito pessoal, assim, ter muito cuidado com a escolha vocabular, né? Como é que você faz essa descrição de forma que isso fique fiel. Exemplo, para embasar o professor é legal. Isso, não cabe num texto como esse. As pessoas têm 1 milhão de formas de dizer a mesma coisa em língua portuguesa e elas precisam saber fazer a escolha no contexto adequado. Então, assim, o trabalho ele requer um nível de formalidade, né? Requer um nível de clareza que é diferente de uma conversa que é informal. Então, sempre o registro mais formal da língua, né? Como é que esse professor recebeu, esse aluno... Mas, assim, é legal, não dá, né, gente? Agora, nós agradecemos a sua audiência, né, e a sua paciência e convidamos você para o nosso próximo podcast. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.